noite. Eu sou a Larissa Lopes. E eu sou a Elisvânia Lopes. Ela é minha mãe e eu faço nutrição, né, na PUC Campinas, e estou gravando esse vídeo para aula de gastronomia, falando um pouquinho sobre a cozinha afetiva, a receita em especial menina da minha mãe, que é a broa de fubá. Broa de fubá, tradição mineira. Bom, a broa de fubá, ignore se vocês ouvirem latido, que é a nossa cachorrinha, que ela faz parte da família, então o vídeo tem que ser bem completo. A broa de fubá, ela é uma tradição mineira. Ela surgiu, né, principalmente na época do Brasil colonial, que foi quando o pessoal eles não utilizavam tanto farinha de trigo, produtos lácteos, né, como por exemplo leite e seus derivados. Então eles começaram a utilizar bastante do milho, e o milho ele começou a se expandir bastante no Sudeste e no Nordeste, depois que foi para as outras regiões do Brasil. E segundo, né, historiadores, não é uma coisa que tem como datar, falar foi em tal dia, mas segundo os historiadores, a broa ela surgiu nas fazendas, nas grandes fazendas em Minas Gerais. E foi lá onde tudo começou e depois expandiu. E eu aposto e garanto que vocês vão gostar dessa receita. Simples, rápida e muito boa. Então vamos ver como que faz? Preparo da receita, a gente vai precisar de margarina sem sal ou manteiga, leite de vaca integral, farinha de trigo, fubá de canjica, açúcar refinado, sal fino, ovos. Então, no final a gente vai precisar de um pouco do fubá de canjica para caracterizar, né, a broa, e óleo de untar. Aqui são alguns dos utensílios que a gente utiliza para o preparo. Então, vamos começar? Para começar a receita, a gente vai precisar de uma panela nesse tamanho. Vamos levar ao fogo para esquentar. Pegar a margarina, dar uma leve derretida nela. Não precisa esperar muito não. Quando você vê que ela tá derretendo, você já põe o leite, tá? Pega o leite, que já tá na medida certinha, separado. E acrescenta o leite sobre a margarina, manteiga, que já tá praticamente derretida. E aí agora a gente vai esperar levantar a fervura. Bom, enquanto o leite tá esquentando, né, junto com a margarina, a gente vai fazer uma outra mistura, no qual a gente mistura a farinha de trigo com o fubá. Então eu já vou adicionar aqui o açúcar e o sal. E aí a gente mistura tudo até ficar homogêneo. Tem que misturar bem a massa. Depois da massa toda misturadinha, os ingredientes, a gente vai ver na panela se já tá fervendo o leite e a margarina para misturar. Esses ingredientes já estão prontos. Então, pessoal, como vocês viram no início do vídeo, quando a gente foi mostrar os utensílios, a gente mostrou essa colher de pau. E a gente não vai utilizar ela, né? Então desconsiderem. Antes da gente utilizar, eu lembrei dessa questão. E como a gente não tem materiais, eu acredito que também o pessoal não tenha materiais super específicos para fazer receitas, então a gente utiliza o que a gente tem em casa mesmo. A gente vai utilizar essa daqui, ó, que é de acrílico, para poder fazer a receita. Mas caso vocês não tenham, pode utilizar a que vocês tiverem em casa, tá bom? Bom, pessoal, a margarina já derreteu no leite aqui, como vocês podem ver, tá bem homogêneo. Então a gente vai adicionar na panela. Bom, agora que já levantou fervura o leite e a margarina também já tá no ponto certo, derretida, a gente vai colocar sobre essa mistura do leite da margarina a outra misturinha que a gente fez, tá? Do fubá, do sal, açúcar e a farinha de trigo. E vai mexer bem.
Agora a gente vai mexendo ela bem para não empelotar até largar o fundo da panela. O ponto dela é essa hora que ela começa a largar, ó. Ela começa a soltar, já tá quase no ponto. Só para ela dar uma cozidinha, tá? Uma massa pré-cozida. A nossa massa já tá no ponto. Tá largando do fundo da panela. Agora a gente vai levar essa massa pra mesa. Vai despejar ela sobre a mesa para ela dar uma esfriada. Bom, pessoal, sobre a mesa, né, higienizada, tem que ser uma superfície fria, a gente vai despejar a massa para ela poder esfriar. Só tomem cuidado para não se queimar nesse momento, tá? Dá uma espalhada nela, né? Então agora a gente vai adicionar a massa na batedeira. Depois da massa fria. E a gente vai colocar de início 3 ovos. De uma vez. Agora a gente vai bater por aproximadamente 1 minuto, mais ou menos, né? Por aí. O ponto da massa fica dessa forma. Esse é o ponto. Ele não fica nem tão duro, mas ele também não pode ficar mole a ponto de ficar caindo da colher. Por exemplo, aqui, ó. Ele demora pra cair, ele fica bem firme na colher. Agora a gente vai untar com um pouquinho óleo, não precisa passar muito, só pra colocar a massa aqui e ela não grudar. Agora a gente vai colocar a massa nesse utensílio, né, pra gente poder modelar ela em forma de bolinha, que é o formato da broa, o formato típico da broa. Agora a gente vai modelar a massa em forma de bolinha. Aqui ela parece ter pouco, mas ela rende muito, gente, dependendo do tamanho da bolinha que vocês fizerem. O que a gente faz geralmente rende umas 70 bolinhas por aí. Então, gente, nós não utilizamos o forno convencional, né, de casa. A gente utiliza esse forno industrial por causa do comércio que a gente tem aqui, que já tem uma padaria. Então a gente vai pôr nele. Bom, agora que antes da gente modelar a massa, é importante a gente já deixar o forno pré-aquecendo, né? Pré-aquecendo. Isso mesmo. Aí a gente liga o forno, seja ele convencional ou não, você vai ter que ligar para aquecer, né? Então você vai ligar numa temperatura de 180 graus, a gente deixa, né? Que é o que deu mais certo pra gente, mas conforme as tentativas possa ser que o seu forno seja diferente, dê uma temperatura diferente, mas geralmente não é tão variado desse grau que a gente vai pôr. E após isso, a gente deixa aquecendo, depois de modelar, a gente vai trazer pra cá e vai deixar ele assando por aproximadamente 40, 45 minutos. E aí fica pronto. Aí você fica de olho, porque dependendo do forno, vai 40 minutos, 35, é a única diferença que vai ter. Então, pessoal, a forma que a gente vai utilizar é essa aqui, né, para colocar no forno industrial, porque é uma quantidade um pouco maior. Ela não precisa ser untada, geralmente. Mas, para quem faz em casa, né, e não tem esse tipo de forma,
pode utilizar a forma normal, que é o que a gente já utilizou uma vez e deu super certo normal. E aí a gente unta elas com um pouquinho óleo. E aí, geralmente, né, as formas são pequenas, então pode usar mais de uma, como for de preferência. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer as bolinhas para ela transformar na broa depois de assada. Um tanto quanto redondinha. O que é que eu vou precisar? Eu vou precisar untar a minha mão para não colar a massa, né? Porque fica grudenta. Um pouquinho de óleo só para untar. E aí a gente vai pegando uma quantidade mais ou menos assim. Vai fazer a bolinha tipo pão de queijo, sabe? A bolinha, colocando na bandeja. E assim sucessivamente. Então, pessoal, o nosso fim, né, o nosso objetivo com essa receita é pra gente mesmo consumir aqui de casa. Mas, por exemplo, se você for preparar a receita para comercializar, é interessante ter um padrão no tamanho, tá? Na quantidade de cada broa. Então é interessante você pesar para ter um controle, uma padronização e saber quanto mais ou menos pesa, quanto rende certinho, ok? E esse foi o resultado, pessoal. Espero que tenham gostado. Ai, eu fiz errado, Bruno. Que a gente já tinha separado os negócios, né?